Daqui a pouco a gente volta com as últimas notícias da seleção brasileira. E você vai conhecer também a cidade africana que aprendeu a conviver com pinguins. A gente vem falando muito nisso. O frio aqui na África do Sul está de rachar. Neste momento, o termômetro registra 1 grau centígrado aqui em Joanesburgo. Eu gosto, e tem gente que gosta muito mais. Renato Peters e Kleber Schettini apresentam essa turma. Oh, cuidado por onde pisa. Os nanicos têm prioridade. Este é o pinguim africano, uma espécie rara. Eles vivem no litoral do continente, lugar em que o inverno é mais rigoroso. Os turistas ficam espantados. Todo mundo acha que só vão encontrar aqui os grandalhões. Zebra, girafa, também rinoceronte, elefante, essas coisas. A facilidade de encontrar comida na imensa baía atraiu os bichos. Com a cidade tão perto, os moradores passaram a dividir espaço com os novos habitantes bem saidinhos. Eles adoram dar uma voltinha tranquilamente pela calçada. Esse aí parece o dono do pedaço. Ah, portas sempre trancadas. Não é medo de ladrão. Imagine este bando entrando numa casa. O problema é quando cai a noite. Os moradores estão dormindo, a cidade está em silêncio e aí os pinguins resolvem sair para passear. Olha aí, ó. Mas bem do lado da estrada. Pode ver lá que lá vem um carro e é bem perigoso, porque eles atravessam a toda hora. Tem os indecisos. Não sabe se atravessa, se fica e está no meio da estrada. E no meio do caminho muda de ideia. 6 foram atingidos por carros nas últimas 3 semanas. A dona do restaurante, na beira da praia, é a líder de uma campanha para botar sinais luminosos, placas e quebra-molas. Os pinguins estão em perigo e precisamos que a comunidade de Simonstown se una e os ajude neste momento. Na terra dos pinguins, gente e bicho vivem em harmonia. Bonitinho. Voltando ao futebol, o médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, falou... A Argentina é um deles, com o resultado de 1-0 contra a seleção da Nigéria. E a Coreia do Sul passa com facilidade pela Grécia, com 2-0 no placar. Mais uma favorita tropeça. A Inglaterra sai na frente, mas cede o empate aos Estados Unidos. A Coreia do Norte, nosso primeiro adversário, ganha companhia na política de mistério absoluto. Há 3 dias da estreia na Copa, portões fechados. Treino secreto da seleção brasileira em Joanesburgo. E depois da provocação do argentino Verón... Olha, a situação do Brasil não é ruim porque somos líderes do grupo, né? Vencemos a Coreia do Norte ontem. Lewis Hamilton tira a RBR da pole position no Canadá. Grupos de defesa da liberdade de imprensa protestam contra a ordem de prisão do dono da única rede de televisão independente na Venezuela. E o PSDB oficializa José Serra como candidato à presidência da República. Olá, boa noite. No segundo dia de bola rolando, surgiram as primeiras vitórias da Copa do Mundo da África do Sul. E entre esses times que saíram de campo sorrindo está a Argentina, Fátima. Com a Coreia do Sul não tem tanto mistério assim não, viu? O time dominou o jogo contra a Grécia e venceu na estreia. Atrás da Coreia do Sul só não vai quem é grego ou ainda não tem idade para aguentar tanta folia. O guerreiro é de mentirinha. As duas torcidas chegaram em paz. Tanto que o sul-coreano se pintou com as cores do adversário. O amigo explica que é para mostrar a harmonia entre as duas seleções. Não foi o que se viu em campo. A Grécia estava em guerra com ela mesma. Um time limitado que pouco fez nos 90 minutos. Zagueiros não podem ficar olhando a bola passar. Os gregos aprenderam a lição da pior maneira. Gol de Jung-Soo Lee. As palmas de Ji-Sung Park foram para ele mesmo. Ele formou a boa e velha fila e aumentou a vantagem do time de vermelho, 2-0. Estava na cara da torcida de azul que uma reação seria difícil demais.
O passista à beira do gramado era o técnico Hu Jung-moo, vendo o desfile sul-coreano. A Grécia continua com o incômodo jejum de não vencer em Copas do Mundo. Já para os coreanos, a estreia foi o esperado. E com vocês, a Unidos da Coreia do Sul. Para eles, foi um sábado de futebol e carnaval na África do Sul. A seguir, uma estreia com vitória na Copa. Contra a retranca da Coreia do Norte, nem show nem goleada. A seleção marca 2 gols no segundo tempo, relaxa e sofre um quase no fim. Mas o 2-1 vale a liderança do Grupo G. Portugal e Costa do Marfim ficaram só no 0-0. Mas vamos rever os principais momentos da partida, a emoção do jogador escolhido como melhor em campo e a avaliação do técnico Dunga para esse primeiro jogo. No Brasil, milhares de torcedores assistem à estreia diante de telões nas nossas maiores cidades. Na primeira partida do dia, Nova Zelândia empatou no finzinho com a Eslováquia. E você vai ver como se prepara a Espanha. A última das favoritas estreia amanhã. O governo sanciona o aumento de aposentadorias que 2 ministros tinham criticado publicamente. E o primeiro-ministro da Grã-Bretanha faz um pedido de perdão histórico. Agora, no Jornal Nacional. Antes do jogo do Brasil, Portugal e Costa do Marfim se enfrentaram em Porto Elizabeth e não saíram do 0-0. Renato Peters e Kleber Schettini acompanharam a estreia dos próximos adversários do Brasil. Os africanos da Costa do Marfim pareciam os visitantes. A maioria falava a nossa língua. Era uma festa portuguesa com certeza, por cada figurinha. Ok, esquece, não dá mais show. Vamos ganhar. É um jogo de casa cheia e de uma imensa expectativa da torcida de Portugal. Mas nem tudo é tão grande assim. Toda essa confiança pode ser resumida em 2 palavrinhas: Cristiano Ronaldo. Só 2 nomes, e um galã ídolo e o cara que mandou essa bola na trave. A melhor chance de Portugal no jogo. Ajudou na escolha do nome dele como o melhor em campo. Mas não era o que Cristiano Ronaldo queria ganhar. Ele não é de levar desaforo para casa. O zagueiro Demel viu isso de perto. Não foi mesmo um bom dia para Cristiano Ronaldo. Muito menos para a Costa do Marfim. Abusou nos chutes de longe sem a menor pontaria. Gervinho, que ganhou esse nome de um técnico brasileiro, foi quem mais se aproximou com perigo do gol português. A vibração da torcida não foi por nenhum gol. Era o craque africano Didier Drogba entrando no segundo tempo. Mas além do buraco no gramado, ele pouco fez. Para piorar as coisas, um pé d'água caiu em Porto Elizabeth e o jogo morno esfriou de vez. A Costa do Marfim pôs bastante dificuldade para a gente, defendeu bem, mas é isso, a gente tem que tentar melhorar. A Costa do Marfim é a próxima adversária do Brasil. E adivinha como eles vão jogar contra nós? Defender. A seguir, os preparativos da Espanha, a última favorita a estrear na Copa, e uma conquista histórica da Nova Zelândia. Olha, a situação do Brasil não é ruim porque somos líderes do grupo, né? Vencemos a Coreia do Norte ontem, Portugal empatou com Costa do Marfim por 0-0. Nenhum dos 2 times jogaram bem, não. E o Renato Peters acompanhou o jogo e conta pra gente como foi. Brasil, Portugal, Manuel é um homem dividido. Tem uma vantagem: quando as 2 seleções se enfrentarem... Se Portugal ganhar, faço festa. Se o Brasil ganhar, faço festa. Estou sempre ali com eles todos. O adversário na estreia era a Costa do Marfim, uma seleção africana em meio a uma festa portuguesa. Caras pintadas e câmeras apontadas para o ídolo lusitano. O Cristiano Ronaldo foi quem mais chegou perto do gol. Por um daqueles caprichos da bola, a trave se colocou entre ele e o grito de gol. Cristiano Ronaldo também ficou muito próximo do zagueiro Demel, falando... Bom, deixa pra lá.
Isso foi depois da dividida em que os dois se envolveram. A Costa do Marfim se esforçou, mas pouco se viu de eficiência no ataque. Drogba, a estrela, ficou sentadinho no banco como um torcedor. De lá viu um jogo feio, com inúmeras trocas de indelicadezas entre os adversários. Resultado, no intervalo, um time inteiro entrou em campo para a operação tapa-buraco. No segundo tempo, Didier Drogba fez a torcida gritar. Não era gol, era só a entrada dele em campo. Mas ele pouco fez. Na verdade, acabou piorando o estado do gramado. Os amigos Cristiano Ronaldo e Drogba se abraçaram, assim como seus dois times, num 0-0 bem ruim. Houve muitas equipas que empataram, um caso da Inglaterra, um caso da Itália, outras mais. E por isso nada está perdido, a continuar na luta. Eu sou muito contente com a disciplina e a organização que os jogadores de nós han demonstrado. Foi por água abaixo a expectativa da torcida de ver um bom jogo, mas a Copa segue. Os portugueses agora vão enfrentar a Coreia do Norte e a Costa do Marfim é a próxima adversária do Brasil. Adversário já devidamente estudado e decorado pelos africanos. O Brasil é uma grandíssima equipe e tem esse nível, tem esses jogadores de altíssimo nível que são Kaká, Robinho, Luiz Fabiano, e bueno, há muitíssimo. Olá, boa noite. Para falar de Copa do Mundo, nós vamos direto para Joanesburgo, onde o frio não ajuda muito quem precisa se recuperar da rouquidão. Por isso, enquanto a Fátima Bernardes descansa a voz, o Jornal Nacional tem a colaboração especialíssima de Tadeu Schmidt. Boa noite e obrigado, Tadeu. Boa noite, Bonner. Não precisa agradecer, imagina. Enquanto a Fátima estiver recuperando a voz, eu estarei à disposição. E vamos à Copa. Nessa Copa a gente já viu os tropeços da Itália, da França e da Espanha. E hoje foi a vez da Alemanha e da Inglaterra. Primeiro a gente vai falar da maior surpresa do dia. Derrota dos alemães para a Sérvia. Renato Peters e Kleber Schettini contam como foi. Alemães sem modéstia. Quando digo que sou brasileiro, este provoca. Vejo você na final e desta vez vamos ganhar do Brasil. E o gol esteve mais perto da Alemanha do que da Sérvia. Mas tinha um árbitro espanhol no meio do caminho. Quase faltou espaço para tantos nomes. Alberto Undiano mostrou 9 cartões amarelos. Klose abusou, levou 2 e acabou expulso ainda no primeiro tempo. Dizem que numa Copa do Mundo, torcida e jogadores se tornam um só, representam o país. A torcida aqui na arquibancada, os jogadores no gramado. Mas não existem barreiras que possam separá-los, muito menos um fosso. Ninguém parou o Jovanovic. Ele saltou a placa de publicidade, a grade de proteção e sumiu. Ressurgiu para abraçar os compatriotas. Tudo começou no cruzamento de Krasic, passou pela cabeça de Zigic e terminou nos pés do camisa 14. A Alemanha viu o empate bater na trave e depois ser mandado para longe. Tiveram uma mãozinha no voo desastrado do zagueiro Vidic. Pênalti. Podolski bateu e o goleiro Stojkovic se tornou mais um herói numa tarde especial para o futebol da Sérvia. A trave ainda salvou os alemães 2 vezes de levarem uma goleada. É a primeira Copa deles como país independente e a primeira vitória. Eu estou orgulhoso e feliz. É um grande momento para os jogadores e para o meu país, disse o autor do gol. Agora é levantar a cabeça, olhar para frente, para a próxima partida que temos que ganhar. Ganhar. A Sérvia ainda está aprendendo como é. Torcida e jogadores ainda têm muitas Copas pela frente. A seleção da Argentina saboreou hoje a repercussão da goleada. A seleção de Portugal desencanta e desmonta a Coreia do Norte com um placar de 7-0. A seleção da Espanha vence Honduras por 2-0. E o Chile acaba com a invencibilidade do ferrolho suíço. Nossos repórteres mostram a evolução da seleção brasileira na segunda partida do Mundial. As chances dos candidatos à vaga de Kaká no terceiro jogo, as ameaças de morte a um jogador nigeriano e a crise profunda na delegação francesa. O Irã barra 2 inspetores internacionais de instalações nucleares. Aumenta o número de vítimas das chuvas em Alagoas e Pernambuco. E um estudo mostra por que é perigoso dirigir falando ao telefone. Agora, no Jornal Nacional.
Voltamos a falar ao vivo aqui de Joanesburgo, 1h56 da manhã de terça-feira, aqui no país da Copa, neste momento 2,4 graus. Começou finalmente o inverno nesta segunda-feira, né? O Chile venceu a Suíça neste primeiro dia do inverno no Hemisfério Sul, uma seleção que se tornou famosa por não sofrer gol de jeito nenhum. Renato Peters acompanhou o jogo. 2 torcidas e uma cor. Gente grande que vira criança. Lágrimas por se sentir em casa, mesmo tão longe. O futebol aproxima, mas bravo, o goleiro chileno viveu uma imensa solidão. Já o colega suíço enfrentou o bombardeio sul-americano. Batido de fora da área, no canto, o penalho de novo. E teve sorte quando o Suaço tentou o chute. Suaço furou. Que não estará entre os melhores momentos da Copa. Jogo brigado. Berrami confundiu as coisas. Foi expulso e deixou os companheiros suíços numa gelada. Demorou para a torcida ficar assim, feliz. O gol do Chile só saiu aos 29 minutos do segundo tempo, com uma participação de um jogador bem conhecido aí no Brasil. Valdívia, que joga nos Emirados Árabes, quer voltar. É um bom momento para mim voltar, porque o Palmeiras está montando um time para ser campeão. Mas só depois da Copa. Agora o camisa 10 é importante na seleção. O lançamento dele encontrou Paredes, que estava impedido. A jogada seguiu e Gonzalez fez o gol. 2 jogos, 2 vitórias. Campanha que faz a torcida sonhar alto. Quem sabe levar para casa uma recordação dourada. Esse grupo da Espanha, o líder é o Chile, que venceu ontem a Suíça, mas ainda não está classificado. Todos ainda sonham com as oitavas de final. A torcida chilena se animou. O time também, mas nada do gol. Ele saiu no início do segundo tempo. Sanches chutou, o árbitro marcou impedimento. Algo de muito ruim estava rondando a Suíça. Quando o Valdívia lançou Paredes, o árbitro não viu que o chileno estava impedido. O jogo seguiu e Marc Gonzalez fez 1-0. Reclamar do árbitro não faz parte da postura dos suíços. Mas Gelson Fernandes nasceu em Cabo Verde e falou mal do juiz. De leve, mas falou. Não foi expulsão, não foi fora de jogo. Foi muita coisa nesse jogo que complicou. O golpe parecia duro demais. A Suíça não conseguia reagir. O último lance do jogo, Der Diok vai lamentar por muito tempo. E os chilenos comemoraram a segunda vitória seguida na Copa. É tanta confiança que já tem torcedor do Chile com a mão na taça. Mas agora eles têm um grande desafio nesta primeira fase. Vão enfrentar a Espanha. Valdívia já sabe que o Chile vai encontrar pela frente. Favorita, candidata ao título. E por falar em futuro, o camisa 10 quer voltar para o Brasil depois do Mundial. Acho que é um bom momento para mim voltar. Porque o Palmeiras está montando um time para ser campeão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Finalmente um golaço para entrar na história das Copas do Mundo. Chegando, lindo lance, dois. Faz. Olha o gol. Luiz Fabiano desencantou, a seleção venceu a Costa do Marfim e se classificou antecipadamente para as oitavas de final. O Bom Dia vai mostrar ainda as reações à atuação do árbitro francês Stéphane Lanois. Ele permitiu a violência em campo e riu da mão de Luiz Fabiano. Quem também riu foi a torcida brasileira, que fez festa por todo o país. Renato Ribeiro viu o jogo na Costa do Marfim. A mão de Luiz Fabiano pôs fim ao sonho do país de Drogba. Nós vamos conversar com famílias de jogadores para saber o que elas acharam do jogo. Portugal joga daqui a pouco contra a Coreia do Norte, com transmissão ao vivo da Globo. E a França? Teve briga, dedo na cara, abandono de treino, uma crise sem fim. Quem também tropeçou foi a atual campeã do mundo, a Itália. Será que a França vai se classificar para a próxima fase?
Já pensou se eles forem eliminados? Vamos voltar a falar com Alex Escobar. O Escobar tem novo capítulo nessa crise? Pois é, Renata, vamos relembrar o que é a seleção da França na Copa da África do Sul, né? Uma seleção que ainda não venceu em 2 jogos disputados, empatou um e perdeu outro. Teve jogador xingando o treinador no vestiário. Esse mesmo jogador foi mandado embora de volta para a França, disse que nunca mais joga na seleção. Jogadores fizeram uma greve de treino, ontem não teve treino da seleção francesa, os jogadores se recusaram a treinar. Hoje melhorou um pouquinho, teve treino. Mas quem deu o treino não foi o treinador, o Raymond Domenech. Ele estava ali perto, mas outro integrante da comissão técnica é que treinou o time. A coisa está muito feia mesmo na seleção da França e o Renato Peters tem outros detalhes para contar para a gente. Correria, cinegrafistas e repórteres trombando uns nos outros. Não está fácil cobrir o treino da França. Este é Jean-Louis Valentin, chefe da delegação, que abandonou o treino falando poucas e boas dos jogadores e dizendo que pediu demissão. Estava tudo preparado para um treino aberto. Torcida apoiando, fazendo festa. Os jogadores chegaram, foram até eles, mas depois se negaram a ir para o campo. Foi o que irritou o dirigente e o preparador físico. Estava com tudo pronto para trabalhar. Robert Duverne foi tirar satisfações com o chefe da greve, o capitão Evra, e o técnico Raymond Domenech teve de separar os brigões. Depois da confusão, os integrantes da comissão técnica ficaram na beira do gramado sem saber se tem ou não treino. Enquanto isso, os jogadores estão reunidos no ônibus da França, também tentando resolver essa situação. Hora depois, o técnico Raymond Domenech reapareceu e leu uma carta escrita pelos jogadores, protestando contra o corte de Anelka. O atacante foi cortado por xingar o técnico francês no intervalo do jogo contra o México. Depois desse jogo, Ribéry e Gourcuff teriam batido boca pelo desempenho da equipe na derrota por 2-0. A França anda realmente numa fase daquelas. Pois é, falando ainda sobre seleção da França, sobre um dos maiores craques da sua história, o Zidane, que já vinha fazendo críticas... Na outra partida... Voltamos a falar ao vivo aqui de Durban, 1h48 já de quinta-feira. Estados Unidos e Inglaterra venceram seus jogos e se classificaram para as oitavas de final da Copa. Os americanos de forma dramática. Carlos Gil e Renato Peters contam como foi a briga no grupo C. A Eslovênia chegou batendo tambores, mas os ingleses não estavam nem aí. Posaram de reis, mas sabiam que o jogo seria uma batalha. Não que o futebol da Eslovênia representasse uma ameaça. A Inglaterra travou uma batalha contra ela mesma. O empate classificava os eslovenos e a pressão pelo resultado parecia fazer o gol diminuir diante dos súditos da rainha. Mas a decisão do grupo C também era jogada em outro campo. Em Pretória, os argelinos, que precisavam vencer, mandaram uma bola no travessão com 5 minutos de jogo. Djebur. O empate nas duas partidas do grupo classificava os americanos, mas eles também procuravam a vitória. As unhas bem feitas de Beckham vão precisar de um retoque. O tempo passava e o 0-0 deixava em silêncio a torcida inglesa. Wayne Rooney, o camisa 10, o ídolo, era um só diante da marcação adversária. E quando ele ficou livre, a trave impediu o gol. Tem dias assim, nada dá certo, mas o ataque inglês foi bem representado. Só um gol, mas que valeu a primeira vitória da seleção deles nesta Copa. O cruzamento de Milner deixou o atacante Defoe e o goleiro Handanovic sozinhos. Duelo vencido pelo inglês, 1-0. 2 minutos depois do gol inglês, que eliminaria Estados Unidos e Argélia, Dempsey marcou em posição legal. Gol mal anulado pela arbitragem. No segundo tempo, 0-0 persistente. Uma chance perdida atrás da outra. Dempsey na trave. Ziani também desperdiçou para a Argélia. E ainda houve um pênalti não marcado para os Estados Unidos. E para piorar, em Porto Elizabeth, o outro jogo chegava ao fim. 1-0. Resultado que classificava também a Eslovênia como segunda no grupo. Mas então como explicar a irritação do técnico Matthias Keck? É que a história não acabou ali. Foi real, mas parecia um filme de Hollywood. E como em todo bom filme americano, os mocinhos, ou seja, os americanos, venceram no final.
Com direito à presença do ex-presidente Bill Clinton na plateia, aos 46 minutos do segundo tempo, chute de outdoor, rebote do goleiro Imboli, gol de Donovan, da classificação em primeiro lugar no grupo. Um dos jogadores mais experientes do time, ele mal conseguia falar na entrevista. Nas telas da Copa 2010, a Odisseia Americana vai continuar em cartaz. O Uruguai derrota a Coreia do Sul e pela primeira vez em 40 anos está nas quartas de final da Copa. O continente africano também tem um representante na próxima fase. É Gana, que venceu os Estados Unidos. Argentina ou México? Alemanha ou Inglaterra? Amanhã só 2 dessas seleções continuam no Mundial. Jabulani na Berlinda. FIFA diz que não está surda diante das críticas à bola da Copa. E as notícias da seleção brasileira? Kaká, Elano e Robinho estão prontos para enfrentar o Chile, mas Felipe Melo é dúvida. No Nordeste, as doações começam a chegar a cidades isoladas pela chuva. A polícia de Minas Gerais diz que uma ex-namorada do goleiro Bruno pode ter sido assassinada e suspeita que o jogador do Flamengo esteja envolvido. E Sebastian Vettel sai em primeiro no Grande Prêmio da Europa. Agora, no Jornal Nacional. E a classificação histórica do Uruguai para as quartas de final. O Uruguai só levou o primeiro gol nesta Copa hoje, nas oitavas de final. Mas venceu a Coreia do Sul e garantiu uma classificação histórica. Veja na reportagem de Renato Peters e Kleber Schettini. Amigo coreano, tá indo embora hoje. O sul-coreano não entendeu a provocação. Pareciam tão simpáticos os uruguaios. Não entende nada, mas tá indo embora, tranquilo. Dentro do estádio, cada um no seu canto. Tinha até torcida organizada com direito a bandeirão. E eles foram os primeiros a vibrar com a bola na trave de Park Chu-yong. De repente, a torcedora ficou sem reação, imóvel. Tudo porque Forlan deu esse chute e o goleiro Jung ficou olhando e deixou a bola passar. Soares marcou um dos gols mais fáceis do Mundial, 1-0. Os sul-coreanos pareciam perdidos dentro do próprio território. Um sofrimento que começava na arquibancada e terminava dentro de campo. Mas veio o segundo tempo e a confiança voltou. Erros acontecem, qualquer um pode falhar, ainda mais num jogo decisivo de Copa do Mundo com chuva, pois os uruguaios também sentiram este gostinho amargo. Depois da falta, o zagueiro Vitorino cabeceou a bola para dentro da própria área. O zagueiro Lugano e o goleiro Muslera foram surpreendidos por Lee Chung-yong, 1-1, primeiro gol sofrido pelo Uruguai neste Mundial. Estava difícil ver alguma coisa, mas este aí enxergou o caminho. Soares, e um dos gols mais bonitos da Copa. Qualquer jogador, desde criança, sempre sonha em ter um momento como este no Mundial, diz o sorridente atacante. A Coreia do Sul caiu nas lágrimas e o Uruguai nos braços da torcida. A última vez em que a Celeste chegou às quartas de final foi na Copa de 70. Estados Unidos e Gana foi a primeira partida desta Copa decidida na